Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor André Locatelli novamente. Hoje nós vamos fazer um raio-x do seu dinheiro, ou seja, onde está o seu dinheiro. Então, se prepara porque hoje você vai fazer uma descoberta que pode mudar o jogo. Nós vamos descobrir de forma rápida, prática, para onde o seu dinheiro realmente está indo. Esquece por enquanto planilhas complicadas, horas de trabalho formatando planilhas. Você vai usar a inteligência artificial aqui do Gemini para organizar e analisar 3 meses de despesa em menos de 10 minutos aí na sua vida. Então, nós vamos fazer o raio-x do seu dinheiro. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos transformar os dados brutos que você tem em clareza. O que são esses dados brutos? Nós vamos colocar esses dados brutos na mesa. Então, o que você tem que ter na mão agora? Se você não tem, você pode pausar esse vídeo e preparar o seu material ou assistir essa aula com os dados fictícios que nós vamos trabalhar para depois você implementar na sua vida real. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar dos seus lançamentos. O que é os seus lançamentos? É tudo que entrou e saiu da sua conta corrente. E também, por exemplo, do seu bolso, em dinheiro. Então, o que é o ideal? O ideal para começar a organizar as suas finanças é você começar a monitorar o extrato bancário, o cartão de crédito e ter um caderninho de anotação onde você anota o que você gastou em dinheiro, que são as 3 formas que nós temos de gastar dinheiro, né? Através de Pix, cartão de crédito, cheque especial, que eu não quero nem falar disso agora, e dinheiro. Então vamos lá. Então, com as seguintes informações na sua mão, o que você vai fazer? Você vai inserir esses dados, mas primeiro eu vou fazer vou dar uma breve de uma leitura nesses dados com vocês aqui. Aqui eu já tenho uma planilhazinha, tá vendo? Só tirar minha câmera daqui que ela está me atrapalhando e vou colocar ela para o lado de cá. Então vamos lá. Nessa pequena planilha que eu tenho aqui, o que eu vou ter aqui? Eu tenho aqui a data, né, da ocorrência do fato, que é exatamente aqui. Nós temos a data, nós temos a descrição do que foi o gasto, o valor do gasto e a categoria que o nosso Gemini classificou para a gente. Então o que eu fiz? Eu peguei o extrato bancário, peguei as minhas anotações e subi aqui para dentro do Gemini. Como que eu faço isso? Você pode vir aqui nesse maisinho, arquivos, e aí você pode subir a sua planilha através daqui. Beleza? Mas enfim, o que ele fez para mim aqui? Ele criou aqui para mim as datas, tudo certinho. Olha lá, dia 1/8, aluguel residencial, supermercado, conta de luz, gasolina, restaurante italiano que a pessoa foi, Netflix, academia, lanche da tarde, farmácia, enfim, ele criou aqui para mim 50 lançamentos, certo? E desses 50 lançamentos, ele vai categorizar estes lançamentos para eu entender o que está acontecendo com o meu dinheiro. Porque, pessoal, deixa eu te explicar uma coisa bastante simples, deixa eu explicar para vocês uma coisa bastante simples aqui. Olha, não basta eu ganhar dinheiro, eu tenho que saber aonde o meu dinheiro está sendo gasto, aonde eu estou gastando esses dados. Então, com esses dados na mão, o que vai acontecer? A inteligência artificial, aqui o Gemini, ela vai entrar em ação e ela vai agrupar os nossos gastos por categoria e calcular o total, transformando essa bagunça aí de números em uma informação clara para eu saber exatamente aonde está o furo do meu dinheiro. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a tela, o que ela deu aqui para mim? Ela me deu aqui categoria total do gasto, né? E aí eu tenho essas informações. Ela classificou para mim moradia, total do gasto, R$ 5.400. Ele representa 30,2% do meu orçamento. A alimentação, R$ 2.050, que representa 14% do meu orçamento. As despesas fixas que ele classificou aqui, R$ 761,90, 4,3%. E assim ele foi categorizando. Olha como é que fica mais fácil você enxergar aonde foram os seus gastos com esse tipo de organização que uma simples inteligência artificial gratuita pode te ajudar a fazer. Então tá aqui.
Saúde e bem-estar, R$ 994,90, 5,6. Assinatura, R$ 167,70, 0,9. Gastos pessoais aqui, que ele classificou para você, R$ 1.330, 7,5%. Total geral, R$ 13.719,50 que foram os gastos. Bom, aí nós temos que entender uma coisa. Olha só, o que ele fez para mim? Ele fez uma análise visual rápida, um gráfico mental para nós aqui, para você poder compreender. Ele distribuiu os gastos do exemplo, né? E ficaria assim num determinado gráfico. A maior fatia que seria moradia, 30,2%. Segunda maior fatia, alimentação, 14,14%. Terceira maior fatia, 9,8%. Você pode transformar isso aqui num gráfico aí dentro do nosso Excel. Você pode utilizar o próprio Excel para fazer isso daqui. Se você quiser, depois deixa nos comentários que eu mostro numa aula como a gente faz isso. Bom, categorizando isso daí e já mostrando essa parte desses gráficos para a gente, o que nós temos que entender? Olha, nesse exemplo, a categoria moradia, ela consumiu 30,2% do recurso, que está bem acima dos 20% e é de longe o maior item. Então, moradia está consumindo muito o recurso aqui desse exemplo que nós estamos dando. Já alimentação, 14%, é o segundo ponto de atenção, que embora não seja um vilão, vamos falar assim, entre aspas, no sentido excessivo, mas é um gasto recorrente que merece uma determinada atenção. Né? Ninguém vai ficar sem comer, lógico, mas dá para se controlar um pouco mais os gastos com alimentação aí. Então vamos ver aqui, fazer uma reflexão rápida aqui. Então veja que em alguns segundos o nosso cérebro ele já identificou um padrão. Qual padrão que o nosso cérebro já identificou? Que você gasta R$ 5.400 com moradia, o que representa quase um terço de todo o seu dinheiro, 30,2%. Você gasta R$ 2.050 reais com alimentação nos 3 meses, o que significa aproximadamente 833,50 centavos aí por mês apenas em supermercados e lanches. Lógico, se a gente for analisar com a realidade do Brasil hoje, talvez esse gasto possa ser um pouco mais alto, dependendo do nível de renda da família. Bom, aí nós temos que pensar, olha, qual que é a categoria que mais me surpreendeu? Ela está controlada ou ela está fora de controle? Ela precisa ser fechada, precisa ser eliminada ou precisa apenas ser resumida? Então, o que acontece? Não adianta eu fazer um raio-x e não adicionar o remedinho certo ali para poder melhorar a situação financeira que eu tenho. Né? Então, esse primeiro momento foi para fazer o diagnóstico, pegar o seu extrato bancário, cartão de crédito, pegar toda a sua situação financeira, o que você anotou no caderninho, e categorizar isso daí. Aí nós temos que pensar, olha, qual que é o meu maior vilão do orçamento? Qual que é a categoria que ela pede maior controle? Então, nesse exemplo, nós vamos considerar a moradia, porque ela foi a de maior consumo financeiro. Se o aluguel for, olha, negociável, mas a alimentação também é um ponto de partida. Então, você tem que pensar da seguinte maneira, olha, a moradia é negociável? O meu aluguel está muito caro? Eu posso mudar para um lugar mais barato? Eu posso renegociar com o dono? O que eu posso tirar de supérfluo aí das minhas alimentações, da minha alimentação? O que eu gasto com besteira? O que dá para ser economizado nesse sentido? Porque a economia ela traz para a gente uma coisa muito simples. Olha, se eu não consigo cortar gasto, eu tenho que aumentar a renda. Esse é um fato básico da economia. Se eu não consigo diminuir gasto, eu tenho que aumentar a renda. Se eu não consigo aumentar a renda, eu tenho que diminuir o gasto. Então, qual que é uma ação prática aí que você pode fazer para reduzir 10% do vilão nos próximos 30 dias para te sobrar um pouco mais de dinheiro? Porque concorda comigo que reduzindo um gasto em 10%, consequentemente, você vai estar aumentando um pouco a sobra de dinheiro e também em 10%. Vou te dar um exemplo. Você pode fazer a marmita aí 3 vezes por semana e economizar R$80 com almoços, um exemplo. Vou te dar um outro exemplo. No lazer, você pode trocar 2 idas nos cinemas por sessões em casa, economizando R$100, ou 2 idas no cinema, como por exemplo,
você fazer uma caminhada com a família em uma praça pública, que já economiza um pouco mais. Então são ideias que nós estamos dando aqui, coisas que você tem que pensar para você poder fazer, né? Então eu quero fazer mais algumas simulações com vocês aqui agora e quero que você preste muita atenção na simulação que eu vou fazer, tá certo? Que eu vou incrementar algumas coisas aqui dentro do nosso Gemini para que ele possa me dar algumas informações. Então o que eu vou pedir para ele de forma simples aqui? Observa para você ver. Eu quero que você opa, ficou feio. Que você gente, eu tô tomando uma sova desse novo desse novo teclado, foi mal, desculpa, mas vamos que vai dar certo, tá? Então eu quero que você faça uma análise comparativa da minha renda, da renda com as despesas. Vou colocar num termo contábil aqui, mas você não precisa se preocupar com isso, tá? É só um termo contábil que eu vou usar para ele entender o que eu quero. Em forma de vou colocar entre aspas, DRE, que é uma demonstração do resultado do exercício pessoal. Ok? Vamos ver o que ele vai me dar de informação aqui e o que ele vai pedir para eu poder estar fazendo aqui. Então vamos ver o que ele vai estar pedindo para ele fazer aqui. Aí ele me dá aqui uma excelência, olha lá. Excelente jogada de mestre para quem tem que para quem quer levar as finanças a sério. Então o que eu vou dizer para você? Primeira coisa, não precisa se preocupar com o conceito de demonstração do resultado do exercício. Por quê? Quando nós trabalhamos com contabilidade, nós usamos a demonstração do resultado, que é um demonstrativo que pega as nossas receitas brutas e vai subtraindo todos os gastos até chegar no lucro líquido. Mas o mesmo conceito pode ser aplicado aí para a sua vida pessoal e é o que ele vai fazer aqui para mim agora. Por quê? Ele é o coração de uma análise, né, empresarial e pode ser adaptado aí, como eu disse, para a sua DRE pessoal. E é a melhor forma de entender se você está tendo sobra de dinheiro, que nós chamamos em economia de superávit, ou se você está tendo falta de dinheiro, como nós chamamos na economia, déficit, né? Ou então, traduzindo para o velho e bom português, lucro-prejuízo. Então vamos encurtar e vamos estruturar essa demonstração do resultado usando os dados de despesas que analisamos. Mas agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos incluir a renda total que essa pessoa teve, né? Então, vamos colocar aqui a nossa demonstração do resultado do exercício. Eu vou apresentar ela aqui para vocês agora nesse exato momento. Opa, deixa eu só organizar aqui melhor e passar essa câmera para cá, por enquanto. Aí o que acontece? Ah lá, sua DRE pessoal, exemplo de 3 meses. Isso aqui você pode fazer aqui dentro do Gemini, gratuito, não precisa fazer plano pago, não precisa nada disso. Gente, o objetivo do canal aqui é ensinar finanças para vocês, ensinar economia para vocês, aplicada aqui na demonstração, aplicada aqui no Gemini, nas versões gratuitas, para que você não tenha que pagar nesse momento para isso. Lógico, se você pode pagar, amém, você pode pagar uma ferramenta de inteligência artificial, vai ficar muito mais precisos e detalhados os seus dados, tá certo? Então vamos lá. Então para essa análise, o que ele está dizendo para mim aqui? Que eu preciso de uma média de renda, você tem que saber o quanto que você ganha. Vou dar uma simples explicação básica para você aqui agora. A sua renda ela pode vir de uma renda por CLT, que você tem carteira assinada, e também as rendas extras. Vou dar um exemplo. Você ganha R$3.000, por exemplo, com CLT, com sua carteira registrada, mas faz R$2.000 como motorista de aplicativo aos finais de semana durante o mês. Eu faço bico como garçom, eu faço um freelancer num restaurante. Tudo isso deve ser considerado aqui dentro dessa análise que nós estamos fazendo, a sua renda mensal para você poder fazer a análise. Então tá aqui. Então nós temos essa renda total, né, que é a média mensal de 5.000.
E aí ele me deu aqui, renda total aqui, porque nós estamos fazendo uma análise trimestral, que é uma análise de 3 meses, tá? Mas você pode fazer essa análise mensalmente. O que é o ideal? É você fazer essa análise mensalmente. Se você for fazer por mês, mas eu quero saber por semana. É só você poder pegar a sua renda e dividir por 4 semanas que tem um mês, né? E aí você vai conseguir fazer ela por semana através desse genzinho que eu criei aqui para vocês. Só já dando mais um recadinho para vocês aqui, meu pessoal, eu quero o seguinte, eu tenho um grupo do Telegram que o link tá aí tanto na descrição do canal quanto na descrição desse vídeo. Tá? O que acontece? Se você entrar no grupo desse Telegram, eu vou postando os links dos gens que eu vou utilizando na aula e também materiais complementares. Isso de forma gratuita para você, que eu quero construir um relacionamento contigo aqui para a gente poder desvendar essas finanças e eu poder ajudar a sua vida também a melhorar você de vida, mudar sua mentalidade sobre finanças e que você melhore de vida. Então vamos lá, o que ele me deu? A receita bruta, tá? Receita bruta é um termo contábil que ele está me dando aqui, mas é a sua renda total. Ele já colocou na frente para mim, que ele já tomou esse cuidado, olha lá. É a sua renda total. Então o valor em 3 meses, 15 mil. Você tem ali 5 mil por mês, né? E o percentual da renda, 100%. Olha lá, olha quanto que estão as suas despesas operacionais ou seus custos pessoais. Numa empresa seria despesas operacionais. Na sua vida é um custo pessoal. Está em 13.719,50 centavos. Isso aqui está consumindo 91,5% da sua renda. Ou seja, está muito próximo do 100% do que você ganha. Então, isso daí tem um resultado antes dos investimentos, né? Que é um lucro ou prejuízo. O que está dando? Ele está te dando aí uma sobra financeira todo mês de R$ 1.280,50, 8,5%. Beleza, você ainda está dentro de uma faixa de 8,5% positiva. Isso é muito legal. Mesmo você tendo um custo aí de 91% basicamente da sua renda, isso ainda está muito bacana porque está dentro, está sobrando um dinheirinho aí, certo? Então, ele faz uma análise para mim e essa análise ela é muito interessante, né? Essa análise que ele faz para mim, ela é muito interessante. Eu vou resumir essa análise para vocês aqui. Então, nós temos o resultado antes dos investimentos. O que são os investimentos? É uma proposta que talvez nós vamos fazer ao final dessa aula. E que é o que sobra da sua renda após pagar todas as suas despesas, o famoso resto, a sobra livre, o que sobrou na gaveta, o porquinho, a poupança, certo? E economicamente falando, isso seria o conceito de poupança, que seria receita menos gasto. Tá vendo como não é difícil compreender economia, finanças? É uma coisa muito simples que a gente vivencia o dia todo. Eu só estou te ajudando com o Gemini a organizar as ideias, né? Então, nesse exemplo, o que acontece? Os seus 3 meses, eles resultaram em R$ 1.280,50, tá? Nos 3 meses. Mas o que deu uma sobra financeira mensal de R$ 426,83 por mês. Foi isso aqui que ele deu para você, R$ 426,83, né? Você pegou lá 1.280,50 dividiu por 3 meses, perdão. Bom, significando que 8,5% da sua renda ela está livre para você fazer alguma coisa, não para gastar à toa. Por quê? Nós temos que pensar um conceito muito básico. Se eu tenho uma falta de renda, por exemplo, se eu estou gastando mais do que eu ganho, eu tenho que cortar para equilibrar, para pelo menos sobrar zero, para depois começar a sobrar. Se eu tenho sobra, se está me sobrando um valor de renda determinado pelo que eu ganho, como está sobrando aqui 426,83 por mês, essa renda ela pode ser investida, pode ser feita em investimentos, que é um tema que eu vou falar para vocês aí talvez num próximo vídeo. Deixa no comentário se você se interessa. Você pode fazer pequenos investimentos para no futuro você poder resgatar esse dinheiro e você ter, por exemplo, uma coisa que nós chamamos de renda passiva, né? Então, qual que é o insight disso tudo? O objetivo de qualquer demonstração do resultado pessoal, que é o que nós fizemos aí, é que o seu resultado final ele seja sempre positivo. Idealmente falando, vamos dizer, essa sobra ela deve ser de no mínimo 15 a 20% para garantir
uma boa construção de patrimônio, porque você só vai construir patrimônio se tiver sobra financeira, né? Então você tem que equilibrar isso daí de 15% a 20%. Aí é uma mudança de mentalidade financeira, de redução de gastos ou aumento de renda. É o que você pode fazer, né? E o que você vai fazer com o que sobra? Né? O que você vai fazer com aquilo que sobra? Sobrou um dinheirinho ali, está sobrando aquele dinheirinho para mim. O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer com essa renda que sobra? Com essa renda que sobra, eu posso fazer primeiro, o que ele está me sugerindo aqui, uma reserva de emergência, certo? De, por exemplo, R$ 640,25. 50%. Ah, o que é uma reserva de emergência? Que coisa difícil de fazer. Poupança, cara. Abre uma caderneta de poupança. Dica que eu dou para você. Num banco separado daquele que você recebe seu salário. Por exemplo, se você recebe seu salário na Caixa Econômica Federal, procura um banco B, por exemplo, um Santander da vida, um outro banco da vida. Chega lá e fala, eu quero abrir uma caderneta de poupança, quero depositar esse dinheiro e quero perder a senha, quero perder o cartão. Quando precisar desse dinheiro, vem aqui na agência. Tá? É uma forma de você fazer uma reserva de emergência. Porque lá na poupança o teu dinheiro vai ter um rendimentozinho básico do mercado financeiro. Pouco. Ele vai render 0,5% corrigido pela TR. Tá? Depois eu vou explicar num vídeo porque não é mais TR. Todo mundo fala, pô, é 0,5 mais TR. Não é soma, é uma correção. Tá? Então é 0,5% corrigido pela taxa referencial de juros, que é a TR. Então vamos lá. O que você pode fazer aqui no destino 2? Ele te dá uma ideia, quitação acelerada de dívidas se você tiver dívida. Você pode usar 30% desse valor para fazer isso. Ou seja, você está antecipando parcelas e a empresa, por exemplo, que te vendeu, o banco ou a financeira, é obrigado a descontar juros. Então você está economizando no pagamento de juros de uma dívida. Então esse destino 2 ele é muito interessante, é muito top você pensar dessa maneira. E o destino 3, a meta de curto prazo, que é uma viagem, uma compra que você quer fazer, um celular que é do seu sonho, você quer trocar, uma viagem para Cancún, sei lá, alguma coisa, você pode estar fazendo, reservando 20% deste valorzinho. Não sei o que eu vou fazer, não tenho dívidas e também não tenho pretensão de viagem. Guarda os seus 1.280,50 centavos na caderneta de poupança, primeira entrada do investimento. E aqui no canal, depois nós vamos falar de muitas coisas que você pode estar fazendo para você melhorar, né? Então aqui ele coloca para gente algumas visões muito interessantes e nós temos que refletir sobre estas visões. Então veja bem, se você tem uma despesa total de R$ 13.719,50 e consumiu 91,5% da sua renda, nós vamos chamar isso aí de custo operacional, que são as suas despesas. Quando ele é tão alto, qualquer imprevisto que você tiver na sua vida, ele pode te levar a um prejuízo imediato, a um resultado negativo. Uma doença, por exemplo, um dinheiro que você precisa gastar urgentemente com a manutenção, a reforma de alguma coisa que aconteceu na sua casa, né? Um parente que precisa de um dinheiro emprestado porque ele se endividou e não tem como pagar, né? Então isso vai forçar o quê? O uso de uma coisa perigosa chamada cheque especial ou cartão de crédito. Entende isso daqui que eu vou falar para você. Outro conceito econômico. Conceito de restrição orçamentária é o que você ganha. Tá? Então, qual que é o meu limite de restrição orçamentária todo mês? É o que eu ganho. Se eu ganho 5 mil, amém, é aquilo, 5 mil reais. Beleza, quando você precisa extrapolar, aumentar essa restrição orçamentária, aumentar o seu teto de gastos, como nós dizemos na economia, você ouve falar isso aí o governo toda hora. O governo precisa aumentar o teto de gastos. O governo precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, não tem dinheiro. A mesma coisa acontece na sua vida. É o mesmo sentido que está acontecendo aí na sua vida, que acontece aqui na minha vida, vamos dizer o seguinte. Aí a gente tem que recorrer a uma expansão de renda. Qual que é essa expansão de renda? A expansão de renda nada mais é do que cartão de crédito, cheque especial e boletos bancários, às vezes, quando você compra alguma coisa dentro de uma loja, parcelado no boleto, que hoje é muito raro tal acontecer, mas pode vir a acontecer. Então você tem que tomar cuidado com isso daí, com essas expansões de renda, porque nas expansões de renda você vai pagar juros, você vai estar adquirindo dívidas, você vai fazer o juro composto no mercado trabalhar contra você e não a seu favor, como por exemplo é nos investimentos, né?
Então, a gente tem que pensar dessa maneira. Qual que é uma ação imediata que eu preciso ter? Como eu já falei anteriormente, se eu não consigo cortar gasto, eu preciso aumentar a renda. Para quê? Aumentando renda, mantendo gasto, eu aumento o lucro, eu aumento o resultado, eu aumento minha sobra financeira. Caso contrário, nós vamos ficar nessa ladainha. Beleza? Ah, eu não consigo aumentar a renda. Se eu não consigo aumentar a renda, obrigatoriamente você tem que cortar os seus gastos, né? E reduzir os vilões aí que nós apresentamos nesse exemplo no dia de hoje, que é a moradia, alimentação, transporte, para tentar liberar pelo menos mais 10% de dinheiro para sobrar na sua reserva financeira, para você ter um dinheirinho a mais aí, para você poder fazer os seus investimentos e melhorar de vida, né? Então, o que nós temos que fazer? Buscar formas de aumentar a minha receita bruta, ou seja, o meu salário, a minha renda familiar. Eu preciso fazer alguma coisa nisso daí. Então, por exemplo, no domingo, no final de semana, em vez de da gente ficar vendo futebol na televisão, você pode até colocar a televisão no futebol, mas vai fazer alguma coisa. Vai fazer mini pizza, bolo para vender, pão de queijo, alguma coisa que dê para aumentar a sua renda. Ah, eu sei fazer trabalhos manuais de marceneiro. Legal, cara. Mete a cara, vai fazer isso daí que você vai aumentar. Eu sei tocar violão, vai fazer vai tocar em casamento, vai arrumar uma banda para você ganhar uma grana. Né? Ah, eu tenho um carro parado na garagem que fica parado, vai trabalhar de motorista de aplicativo. Né? Trabalhar no final de semana de motorista de aplicativo é até legal que ele dá uma aliviada nas suas ideias. Bom, o que nós temos que entender aqui? Conclusão da nossa DRE pessoal que nós temos que saber. Se você está no azul, mas você está com a corda no pescoço, minha corda está apertadinha, deixa eu arrumar o microfone, esmaguei o microfone. A corda está apertadinha, você está meio que respirando dessa maneira. O que você precisa fazer? Pequenas mudanças nos ladrãozinhos aí, nos vilãozinhos que estão levando seu dinheiro embora. Das despesas aí que tem o poder de dobrar ou triplicar esse resultado aí positivo, né? Para você poder fazer isso daí, fazer corte mesmo, fazer ajustes, sentar com a esposa e os meninos, ó, tal, esse mês nós vamos fazer ajustes, né? E qual que é o próximo passo que eu deixo para você aqui? Que você pegue todo esse material dessa aula de hoje, que você entre no grupo do Telegram, receba o linkzinho desse gen, faça o levantamento das suas contas, né? E que você possa simplesmente aí melhorar as suas contas, melhorar os seus resultados para você poder fazer investimentos e melhorar de vida. Espero que essa aula tenha contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. Eu agradeço aqui a presença de todos e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.